Seja muito bem-vindo ao Podcase, um programa que vai falar sobre cases e sucessos que vão te surpreender. Apresentado por mim, Letícia Tabaldi. E eu, Thiago Nunes, e hoje temos o privilégio de ter Bruno Ribas conosco, pai, empreendedor, uma mente brilhante e com tantas histórias que vai nos surpreender nesta noite fantástica de quinta-feira, Letícia Tabaldi. Isso aí, seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ótimo, e nós queremos te fazer muita pergunta, porque nós já tivemos um release teu muito fantástico, de tantas histórias que tu já passou, batalhas que tu venceu, e uma que não sai da minha mente, eu vou começar com essa. Professor de uma escola aos 15 anos, nos conta isso, Bruno. Sim, comecei aos 14 anos como aluno numa escola de informática, e nessa escola eles vão avaliando os alunos, o desempenho, a dedicação de cada aluno. Depois de um tempo fui convidado, então, para estagiar nessa escola, onde fui estagiário por 6, 7 meses. Depois me tornei professor. Assim começou a minha carreira, né, a minha trajetória no mercado da tecnologia. Eu tenho tantas perguntas para fazer para ti, mas eu sei que eu atropelei porque eu fiquei emocionado, Letícia Tabaldi. Começar como professor aos 15 anos de idade é ter uma mente brilhante. E ter aqui no nosso podcast, nessa quinta-feira fenomenal, uma mente brilhante, enobrece muito o nosso podcast, Letícia. Com certeza, eu tenho certeza que o Bruno vai trazer grandes histórias aí da vida dele. Bruno, te apresenta para o nosso público fantástico que quer ter o privilégio de conhecer um grande empreendedor. Bom, então, como o Thiago disse, ele te apresentou, sou o Bruno Ribas, já tenho 37 anos, comecei a empreender há 11 anos, então já estou no desafio do empreendedorismo já faz 11 anos, né? Vencendo aí algumas batalhas, algumas crises que nós passamos por aí, focado, né, em trazer soluções, tecnologia. Sou pai de duas crianças, não, né? Uma criança de 11, 12 anos e uma menina de 18 já. Então, casado já há 20 anos também. Então, casei cedo aos 18, né? Estou já há 20 anos, né, casado. Bruno, conta para nós e para o público que assiste o podcast nessa noite. Quem descobriu essa mente brilhante? Quem descobriu foi Jairo Melo, né? Ele era professor na escola onde eu frequentava e ele identificou ali um perfil, né, de questionador, que questionava muito durante as aulas. Sempre fazia muitos desafios e eu questionava sobre esses desafios e demonstrava muito interesse em desvendar cada um desses desafios e participava muito na aula. Então ele tinha essa percepção, né, e buscava alguns alunos que se destacavam para trabalhar com ele e aprender com ele. Olha que coisa interessante, né, Letícia? A importância hoje do professor na vida do desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, né, ou do adolescente na criança, aonde ele pôde perceber no Bruno um talento fantástico. Sim, e o Bruno sempre gostou da área da tecnologia, então, desde que começou, na verdade. Sim, desde o começo, né, a tecnologia sempre foi algo que me chamou a atenção, né, e na época que eu comecei, então, era mais desafiador ainda, porque hoje em dia é muito fácil tu entrar para a tecnologia, né, o acesso à informação, ele é muito fácil, muito alcançável, né, muito ao alcance de todos. Na época, dependia muito de livros, apostilas, não se tinha internet. Então, eu cheguei a dar aula de internet sem ter internet, né? Porque a internet era algo tão difícil de se ter que nós fazíamos sites falsos, né? Sites offline que nós dizemos, né? Montávamos sites para mostrar para os alunos como que funcionava a internet, como é que funcionava a navegação num site, mas não tinha internet, né? Porque a internet era algo difícil, caro de se ter. Então, hoje em dia é muito fácil tu adquirir conhecimento, seja em qualquer área, mas especialmente na tecnologia, né? E falando aí de 25 anos atrás, a internet estava engatinhando, a tecnologia estava engatinhando, então dependia muito... Dá pra escrever um livro já. Dependia muito de buscar conhecimento na tentativa, no erro, em livros, apostilas. Então, desde aquela época já era um desafio e eu estava interessado nele. O que é muito interessante nessa tua fala, Bruno, claro que hoje vamos falar do empreendedorismo da empresa que tu tem, é uma empresa com soluções fantásticas no mercado, mas quando o professor ele te convidou e tu começou a dar aula e começou a desenvolver
essa atividade da tecnologia, tu imaginava um dia que tu ia ter uma empresa de tecnologia? Sim. Eu sempre tive vontade de empreender, né? Então, quando eu comecei a dar aula, claro, eu pensava em ter uma escola de informática, né? Porque eu estava naquele ambiente, então eu imaginava um futuro com aquele ambiente, né? Com o passar do tempo, né, eu acabei buscando outras soluções dentro da área de tecnologia, mas desde o começo eu sempre pensava em como chegar, como ter sucesso e ter a minha empresa. Tudo que a mente do homem pensar, ela pode executar. Que coisa fantástica, Bruno. Isso está dentro de um dos livros de Napoleão Hill, que é um livro muito famoso sobre o sucesso. Então, tudo que a mente do homem pensar, ela pode executar, Letícia. Que fantástico. Conte para nós agora sobre a tua empresa. Tá. Bom, a minha empresa é Restech Solutions, né? Somos focados em soluções de tecnologia, a parte de gestão de suporte técnico, soluções de cloud, cibersegurança. Começamos 11 anos atrás, né? Bem focado nessa parte de suporte, na parte de gerenciamento de redes, servidores, né? Estrutura em geral. Com o passar do tempo, a tecnologia foi mudando, né? O mercado de tecnologia é extremamente volátil, muda muito rapidamente. E com o passar do tempo, nós fomos migrando, então, para soluções de cloud, né? Entregar serviços de cloud para nossos clientes, ajudar ele a implementar essas soluções e também cibersegurança. A questão da cibersegurança também é algo que cresceu muito nos últimos anos, né? A exigência da tecnologia, da segurança na tecnologia cresceu demais. Por alguns fatores. A pandemia impulsionou muito, né? O cyberataque e criptomoeda. A criptomoeda também criou um mercado para isso, então necessitou que as empresas se adaptassem a esse novo mundo, que frequentemente muda, né? Até a parte de tecnologia, ela sofre muitas alterações. Agora nós vamos sofrer uma grande mudança, estamos sofrendo uma grande mudança com a IA que está chegando, né? Já está aí, na verdade. Então, isso causa muitas mudanças no mercado em um curto período de tempo. E voltando agora no tempo, já que o Thiago pediu da tua empresa, logo que você terminou de estudar, você já foi fazer faculdade, você empreendeu, você trabalhava de funcionário, como que foi, assim, o início? Sim. Bom, eu comecei a trabalhar já com 15 anos, né? Casei aos 18, então comecei a trabalhar. Logo depois de casar, não tive oportunidade de cursar um ensino superior, pelo menos ainda não, tá? Foquei em trabalhar e do meu trabalho eu já estava buscando formas de empreender. Então, aos 18, 19 anos, comecei a trabalhar numa empresa de logística aqui na região metropolitana. Depois de alguns anos, pouco tempo, virei gerente de TI. E já como gerente de TI, eu entendi que o mercado precisava, né, tinha uma carência por prestadores, por empresas da área de tecnologia, porque eu sentia dificuldade em encontrar empresas na área de tecnologia para dar um suporte, dar um apoio na operação das empresas. Então ali eu vi uma necessidade de mercado. Então já comecei estruturar a empresa, eu tinha um sócio na época, nós montamos a empresa e começamos a buscar clientes, né? Então não foi difícil porque como eu já estava na área de tecnologia, conheci diversas empresas, né? Então já consegui alguns clientes, mesmo estando trabalhando ainda, trabalhei em paralelo como funcionário e empreendedor por em torno de uns 2, 3 anos. Até que chegou um momento... fazer a transição. Até fazer a transição, né? O momento do frio na barriga. Então, quando chegou aquele momento ali, é um ponto importante. Sim. E na tua família tem alguém que empreende, que já empreendia na época? Não. Você foi o primeiro a empreender? Fui o primeiro a empreender. É uma jornada cheia de desafios, mas depois a gente começa a avaliar o quanto é gratificante a gente empreender e aprender nesse processo todo, né? Gente, sabe o que me surpreende no Bruno? Ninguém segura alguém obstinado. Ninguém segura alguém focado, cara. Não tem como segurar alguém que sabe que dentro do coração dele está fazendo o que é certo. E a tua empresa, o tamanho que ela tá, e nós vamos voltar nisso de novo, depois a Letícia volta na tua vida, e eu vou continuando te pressionando na tua empresa. Mas ninguém segura alguém obstinado. Ninguém segura alguém focado, que não procrastina o seu sucesso. Isso tá claro, Bruno, hoje à noite para nós, sobre essa obstinação que tu teve de avançar e ver o que, Letícia? Lacunas no mercado. Dificuldades a serem resolvidas. Dores a serem curadas. E fala um pouquinho agora. Eu tô louco por fazer essa pergunta, Letícia. Por favor, não me segura. A Letícia às vezes quer me segurar, não posso aqui ficar segurando.
Cara, me fala da inteligência artificial. O que vai mudar na vida do ser humano? O que vai auxiliar na vida das empresas? E depois a Letícia vai fazer mais algumas perguntas, porque cara, eu tô nervoso por essa pergunta. Bom, eu costumo dizer, até alguns especialistas falam muito nisso, que a inteligência artificial vai criar algumas mudanças significativas, né, não só no mercado, mas no mundo como um todo, né? Nós tivemos algumas grandes mudanças, né, no planeta ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas e séculos. Uma delas foi a invenção da energia elétrica, né? A energia elétrica mudou a forma como o homem trabalhava, né? Deixou de se dar tração mecânica, tração animal, né? E com a energia elétrica começou os motores, e isso revolucionou o mercado, a indústria como um todo. Depois nós tivemos o surgimento da internet, mas a internet ela engatinhou, né? Se a gente for ver bem, de quando ela foi lançada até ela se tornar popular, demorou mais ou menos 20 anos. Então, é muito tempo. Já a inteligência artificial ela vai mudar muito rapidamente como as pessoas trabalham, né? Vai gerar uma mudança muito significativa. Desde a produção, de como se produz um conteúdo, se produz um produto, né? A forma de pensar. Porque hoje uma das grandes vantagens da inteligência artificial é tu utilizar ela como um auxiliar para tomar decisões, para pensar, né? Muitas pessoas acabam utilizando a IA para criar uma frase de impacto, para criar uma imagem para ser utilizada numa rede social, ou um conteúdo, ou para corrigir um texto e um e-mail. Hoje ela é muito mais do que isso, né? Ela pode ser utilizada, quem está tirando o melhor da ferramenta é utilizando ela como um assistente, né? Um assistente para trocar ideias, para formular projetos. Então, ela tem capacidade para isso. Então, esse é um grande diferencial. E ela vai criar muitas automações de processo também. E aí que algumas pessoas têm um pouco de receio de como que ela vai impactar a humanidade, né? Ela vai tirar muitos empregos. A gente pensava nisso também na época da energia elétrica, né? Vai tirar os empregos de quem toma cavalo, né? Quando surgiu a internet, vai tirar o emprego de quem trabalha no correio e assim por diante. Então, as pessoas têm receio ao novo, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo vai precisar de muitas pessoas trabalhando na administração da inteligência artificial, né? Para tu poder gerar esse conteúdo, tu vai ter capacidade de produzir muito mais com uma ferramenta. Então, nada mais ela que uma grande ferramenta que está à disposição. Para auxiliar o processo, né? Ela não vai substituir o ser humano, porque vai precisar igual da mão de obra, né? Exatamente. Mas é para automatizar muitas coisas que está sendo feito manual, digamos, mas vai precisar ter alguém ali para operar a ferramenta. Para operar, né? Sim. Claro que hoje, o que acontece, né? A gente avalia a produção de conteúdo, vou dar um exemplo, uma agência de marketing, ela precisa até então de muitas pessoas para criar um conteúdo, para criar uma imagem, né? Uma propaganda, um slogan. Hoje, a inteligência artificial, uma única pessoa consegue produzir o mesmo trabalho de 2, 3 pessoas ou mais, né? Mas o que muda? Agora precisa de pessoas para programar a inteligência artificial. Precisa de pessoas para desenvolver ferramentas para ser conectadas à inteligência artificial. Então, na verdade, tu vai mudando um pouco, né, a forma de trabalho. Claro, tem aquele medo também das pessoas, a inteligência artificial vai dominar o mundo, a inteligência artificial vai fazer isso, né, pode ser o fim da humanidade. Mas isso também se pensava na época da internet, da energia elétrica. Então, as pessoas têm medo do novo, né? E é algo novo que a gente está descobrindo ainda, né? Eu tenho no meu coração, Bruno, e sempre gosto de ressaltar isso. Um profissional capacitado, ele nunca vai ficar desempregado. O empreendedor inteligente, ele nunca vai ter dificuldade, né? Aquele que acredita no seu potencial e vai aperfeiçoando ele ao longo do tempo, ele não pode ter medo de nada. Como nós falamos no último episódio, a única coisa que nos para é o próprio medo. O medo, ele tem que ser enfrentado de frente, né? Tu tem que, com as tuas melhores armas, enfrentar o medo, porque senão nos paralisa, Letícia. Paralisaria o Bruno nesses 20 anos de conhecimento, de empreendedorismo, e ele vai continuar falando muito mais para nós sobre isso, mas eu acredito que a inteligência artificial ela é auxílio para o ser humano continuar desenvolvendo. Com certeza, ela vai impulsionar muitas revoluções, inclusive, né? Então, ao mesmo tempo a gente pensa assim, as pessoas têm medo um pouco da inteligência artificial, mas é algo que não tem como voltar atrás, né? Não tem como parar, né? Então, sim, algumas queriam criar regulamentações. Aí vamos parar o processo, mas quem está desenvolvendo para o bem, para produzir, para gerar emprego, né? Essas pessoas vão ser freadas pela burocracia,
mas aquelas pessoas que não trabalham com esse objetivo, né? Sempre existe pessoas de má índole, né? Pessoas, empresas, qualquer organizações, Sim, países, sim. eles não vão frear, né? Eles vão continuar desenvolvendo isso e vão usar da pior forma possível. Então, não é necessário, nós não devemos pensar em como parar a inteligência artificial, e sim como usar ela para o bem, como usar ela para o crescimento da humanidade, para como utilizar ela no dia a dia das empresas, para automatizar os processos. Entendi. Sim, facilitar a nossa vida de certa forma, né? Porque a gente Sim. viu que ali na pandemia, quando todo mundo teve que ficar em casa, trabalhar online, sem internet, a gente não conseguia fazer nada Sim. também, sair não podia. Então, ali na pandemia a gente viu uma grande evolução da tecnologia também, né? E o pessoal ficou com medo realmente, porque eu lembro que ali na época, na questão da contabilidade, né? Todo mundo, porque vai automatizar processo, não vai mais ter emprego para contador e isso. E não é isso. É tu melhorar o teu processo para que tu consiga diminuir o teu operacional para conviver mais com o teu cliente, tipo, trazer soluções para o teu cliente e não só ficar sentado fazendo uma coisa padrão que não vai levar nada, não é que não vai levar nada, tem a obrigação, né, de entregar para o fisco, para a receita, Sim, tudo, sim. mas tu vai ficar um pouco mais livre para auxiliar o teu cliente. Com certeza, são ferramentas que vão adicionar, né? Sim. Sim. Eu acho incrível que a gente confia muito na ferramenta, mas sempre vai ter um dedo para desligar o botão da ferramenta. Esse dedo Com existe. certeza. E esse é o ser humano. E nós precisamos confiar que o ser humano tem capacidade de desenvolvimento. Independente se vai ter a ferramenta A, B, D, Y, H, sempre vai ver um botãozinho, para desligar o botão mecânico. Né? Porque o ser humano ele foi criado muito grande. Ele foi criado com muitas capacidades. Tu vê, relembrando um pouquinho da tenridade do Bruno, com 15 anos já tinha muitas capacidades, né, cognitivas. Eu gosto de falar, Bruno, em alguns momentos para os meus amigos, e propriamente em casa, eu falo para minha esposa, e pode parecer uma frase de lunático, Letícia Tabaldi, ou um assunto de lunático, mas é incrível que a minha mente, eu vou alimentar ela todos os dias com coisas boas. E raramente no meu cérebro existe coisas ruins ali sendo alimentada. Então, se tu alimenta a tua mente com positividade, com inteligência, buscando aperfeiçoamento, conhecimento, não tem como qualquer ferramenta criada pelo próprio homem derrube alguém que é obstinado no crescimento. Não existe isso, Bruno. Tu acha que pode um dia existir essa ferramenta? Não. Nós estamos colocando o Bruno em lençóis difíceis. Até contribuindo com a tua fala, eu sempre penso o seguinte, nós somos, né, a média das 5 pessoas que nós somos mais próximos, né? Então, se eu ficar muito próximo de pessoas negativas, que sempre dizem, isso não dá certo, isso não vai funcionar, essa inteligência artificial vai ser o fim do mundo, né? Essa tecnologia, o home office não vai funcionar, a pandemia, não sei o quê. Se a gente ficar pensando, né, e convivendo com esse tipo de pensamento, a gente vai estar sempre freado, sempre travado, né? Se a gente pensar, não, vamos ver como que a gente pode tirar o melhor disso, como é que a gente pode vencer esse desafio, como é que a gente pode fazer isso. Então, se a gente pensar de uma forma positiva, não digo pensar de uma forma positiva sem enxergar a realidade, mas sim pensar em olhar o problema e achar uma solução para ele. É aí que a gente se destaca, né? Então a gente tem que realmente pensar dessa forma e estar próximo de pessoas que pensam dessa forma. Pensar positivo e agir, né? Porque se só pensar Sim. positivo, as coisas não vão pra frente Não também, vão né? para frente. E não pode parar. Eu creio que o negativo ele é o freio. É um freio de carro, é um freio. O negativo ele não vai para frente. O negativo, ele dentro do coração dele, ele já acreditou que não vai dar certo. O negativo, ele em vez de avançar, ele retrocede. Ele não né? sai da zona de conforto, na verdade. É porque a zona de conforto, mais uma vez, nós falamos, essa frase tão impactante, né? A zona de conforto é o maior mal que a humanidade passa hoje. Achando que tudo vai acontecer com uma varinha de coldão, né? Então, assim, um milagre. E os milagres acontecem para quem cria milagre. Tem que criar os milagres. Né? Falando assim, no modo trabalho, né, Letícia? Claro que no mundo espiritual não é o caso hoje. Existem os milagres, sim, e eu sou um que acredito. Mas no sentido normal da vida, tu tem que criar. Tu tem que criar os meios, abrir as portas, cavar os buracos, tapar os buracos, e é assim que a vida funciona. Ação gera ação, movimento gera movimento. Então, é isso que está claro aqui. Então, as pessoas não precisam ter medo, Bruno, da inteligência artificial.
Tudo indica que não, né? Vamos pensar dessa forma, vamos pensar de forma positiva. Até vamos nesse buscar nisso. momento não precisamos ter medo, é isso que Não. o Bruno está dizendo, né? Mas que coisa fantástica. Bruno, fala um pouquinho mais das capacidades e os diferenciais. Qual é o diferencial hoje que alguém pudesse dizer assim, eu quero procurar RST Solution. E o que é o diferencial? Me fala 5 diferenciais da tua empresa. Bom, principal, tá? Vou começar pelo principal. O principal diferencial é a parceria que nós desenvolvemos com os nossos clientes, tá? Então, a gente tenta trabalhar de uma forma conectado com o cliente, analisando a necessidade dele, né? De uma forma especial, dar uma atenção para cada cliente de uma forma individual, né? Porque a gente atende empresas de diversos segmentos. Cada uma tem uma forma de operar. Cada uma tem uma estrutura diferente, né? Nós temos clientes que têm lá data centers com inúmeros servidores, inúmeras estruturas. Nós temos clientes que ali é um MEI, uma pequena empresa. E cada uma tem uma necessidade diferente, né? Então, a forma que a gente se destaca é essa forma diferenciada de atender cada empresa de uma forma única, né? De acordo com a sua necessidade. Então, a gente acaba criando parcerias. A gente costuma dizer que meus clientes não são meus clientes, são meus parceiros, né? Ótimo. Tanto que, ao longo desses 11 anos de empresa, nosso crescimento foi sempre 100% orgânico, né? Eu não tenho nenhum cliente que veio por meio de um processo comercial, né? Porque a área comercial dentro da empresa de tecnologia é uma das grandes dores, né? É difícil tu montar uma estrutura comercial para criar uma cultura de necessidade de investimento em tecnologia, em soluções. Sim. Então, muitas vezes são empresas que já têm essa consciência e buscam isso, e acabam buscando na sua rede de contatos, né? E aí os nossos clientes acabam sempre nos referenciando, sempre nos indicando. Foi assim que a gente cresceu ao longo de 11 anos, né? Por meio dessa parceria que nós temos com nossos clientes. Então, essa parceria, né? Essa customização do atendimento são os grandes diferenciais da nossa empresa. Estar sempre conectado, sempre trazendo as novas soluções, que nem agora, inteligência artificial, né? Nós já estamos demonstrando para nossas empresas, nossos clientes, né? Nossos parceiros, como utilizar isso no dia a dia. Surgiu um tempo atrás o Office 365, o Google Workspace em soluções de nuvem, como trazer isso para o dia a dia das empresas. Então, a gente sempre está sempre conectado, trazendo essas novidades para os nossos clientes também. É que às vezes o empresário está tanto na operação que ele não vai cuidar disso, não entende daqui a pouco, né? Na verdade, eu sempre tento dizer assim para as empresas, né? Para os nossos clientes parceiros. Não pensem nisso, não percam tempo com isso, né? Quem faz isso é nós, né? Então, deleguem isso, né? Não assumam um compromisso de perder um tempo precioso do trabalho de vocês, da operação, do business de vocês, procurando qual é a melhor solução de cloud para me utilizar na minha empresa. De acordo com cada empresa, vão ter soluções diferentes, né? Então, nós apontamos para os nossos clientes, essa aqui é a solução ideal para ti, né? Qual é a melhor solução que eu vou utilizar para atender tal necessidade? Nós vamos analisar e ajudar ele a tomar essa decisão. Ele não precisa perder tempo fazendo isso. Então, é assim que a gente trabalha no dia a dia com os nossos clientes. Isso dá um diferencial também. Sim, eles se sentem acolhidos, na verdade, né? Porque tu vai daí dar atenção, explicar e estar com eles no dia a dia, né? Exatamente. Que às vezes acontecem uns erros estranhos que a gente não sabe resolver. E para onde ir, né? O que eu faço hoje? Eu preciso de um sistema novo, preciso de uma solução tal, qual solução que eu contrato? Então, aquela empresa está acostumada a tomar decisões do mercado dela, da área dela, né? Então, a tecnologia ela faz parte da maior parte das empresas no dia a dia. Só que a maior parte das empresas não usam isso, não é o core principal delas, né? Então, uma empresa de contabilidade não está cuidando de tecnologia, está cuidando de contabilidade, né? Só que ela precisa de tecnologia para trabalhar. E ela vai perder muito tempo pesquisando quais são as melhores ferramentas, os melhores sistemas. Para isso que a gente ajuda nossos clientes, né? A gente tira essa tarefa deles, sabe? Não perde tempo com isso. Essa frase que o Bruno usou, personalizar. Isso é fantástico. Isso é luxo. Tu ter alguém que te preste um serviço personalizado, não faz tu perder tempo, não faz tu fazer investimentos errôneos. Isso é importantíssimo, né, Bruno? Porque a gente ouve, né, Letícia, muitas vezes tecnologia e parece que ao mesmo tempo que está perto, está tão distante. Porque o acúmulo da informação sobre tecnologia hoje é absurda. Eu acho que todos os dias, não sei se todos os dias, se todas as horas, todos os minutos ou todos os segundos se lança uma solução nova, né, Bruno? Sim, o mercado de TI, como muitos outros mercados, mas o de TI em especial, ele sofre uma transformação, né, diária, né? Então, frequentemente está mudando, né? Então, estar sempre atualizado também é um desafio, né? É um desafio porque todo dia, se a gente pegar um desenvolvedor, né, quem
trabalha com programação aí 5 anos atrás, as ferramentas que você usava 5 anos atrás nem existem mais hoje. Já mudou totalmente, né? Se fosse comprar uma estrutura de tecnologia, um computador, um servidor, um sistema, um Wi-Fi, qualquer equipamento de 3 anos atrás já está extremamente defasado. Então, estar sempre buscando essas soluções atuais de mercado também é sempre um desafio. E é aí que a gente também ajuda nossos clientes nessa tomada de decisão. E falando em desafios aqui para pegar o gancho, né? Que hoje a gente está fazendo perguntas bem separadas aqui. Todo esse tempo empreendendo, Bruno, quais que foram os teus maiores desafios dentro do empreendedorismo? Bom, dentro do empreendedorismo foi a falta de informação, né? Na época que eu comecei, lá 11 anos atrás. Então, de novo, hoje em dia é fácil acesso à informação, né? 11 anos atrás já existia internet, estava muito consolidada, mas era muito difícil, não existia tanto conteúdo com propriedade para se consumir, né? Então, que tipo de empresa abrir, que tipo de solução utilizar. Então, a falta de informação para dar os primeiros passos, hoje em dia é mais fácil. Tem diversas formas de buscar essas informações, tem Sebrae, tem diversas outras que podem ajudar os empreendedores que estão iniciando, não sabem por onde começar, né? Sim. Mas 11 anos atrás era muito mais difícil isso. Então, um grande desafio é por onde começar, né? Depois, um outro desafio é sobreviver, né? Muita gente fala, né? Existem estudos que a grande parte das empresas não sobrevive os primeiros 5 anos, né? E nós, justamente, nos primeiros 5 anos, enfrentamos aquela crise de 2016. Né? Foi uma gigantesca. Então, sobreviver, foi bem no momento que eu tinha feito a saída, né, da empresa de CLT, bem no momento que eu estava migrando de CLT para focar 100% na empresa, começa aquela crise toda econômica, política, instabilidade. Então, foi um grande desafio também conseguir manter o barco no rumo. E falando de desafio, pegando esse gancho aqui da Letícia, muitas vezes nós esquecemos que os empreendedores têm família, têm esposa, têm os filhos que estão dentro desse barco remando. Como a tua família viu esse passo de fé, andar sobre as águas no empreendedorismo? Então, foi um desafio também, né, na questão familiar, porque a minha esposa é muito mais pé no chão, né, muito mais resistente, assim, nossa, como é que vai ser? E se não der certo, vai dar certo, né? Só depende de nós, então não existe uma crise, né? Na verdade, eu costumo dizer que nas crises que estão as oportunidades, né? Então, teve uma crise financeira que dificulta um pouco, mas ao mesmo tempo, algumas empresas acabam saindo do mercado, né? Então, meus concorrentes, algumas acabam saindo, então eu tenho que aproveitar esse espaço que está sendo deixado, né? Veio a pandemia com uma crise, então a gente tem que ver como é que a gente pode crescer durante a crise, aprender com ela, né? Tirar o melhor possível. Então, essa mudança, né, de sair do emprego estável, né? Eu era gerente de TI, tinha uma boa colocação, um bom salário. Sair disso e ir para o incerto foi um pouco assustador, né? Não para mim, né? Dava aquele frio na barriga, mas eu tinha convicção. Mas a família em si tinha um pouco mais de receio, um pouco mais de medo. Que dentro do teu coração tu já acreditava que ia dar certo, né? E como tu já tinha começado com 15 anos praticamente, então tu já tinha uma bagagem ali para se sentir seguro de que aquilo ia dar certo, né? Exatamente. Isso faz a diferença. Faz muita diferença. E dos teus 2 filhos, Bruno, tem algum que já está querendo se envolver com tecnologia, começa a desmontar um computador, quebra, quer montar de novo, perde uma pecinha, quer dizer, pai, olha só, perdi o teclado aqui, tu pode me dar uma força? Então, por enquanto não, tá? Não. A minha filha mais velha tem 18 anos, ela tá indo para a área da saúde, né? Saúde. Então tá começando aí 2 graduações ao mesmo tempo na área da saúde. O meu filho mais novo, né, tem 11 anos, ele gosta muito de tecnologia, né, gosta muito, tem aquela facilidade muito grande de usar celular, usar computador, mas ele não demonstrou interesse em entender como aquilo tudo funciona, ele gosta de consumir aquilo ali, né? Sim. Ele tem uma particularidade, ele é especial, ele tem autismo, Sim. então ele tem um hiperfoco, então ele se foca muito num assunto específico, né? Então ele acaba buscando muita informação e aprende muito fácil sobre aquilo. Então eu acredito que em algum momento ele demonstrar interesse e atenção um pouquinho mais na tecnologia em si, vai desvendar, vai avançar bastante também. Talvez, né, venha trabalhar com isso. Dizem que o autista tem facilidade de trabalhar com programação, né? Sim. Porque é um trabalho mais repetitivo, é um trabalho que precisa de concentração e ele tem facilidade para isso. Então eu imagino que talvez com o tempo ele acabe demonstrando interesse.
Mas, por enquanto, ele tá mais interessado nos jogos e nos vídeos online. Bruno, é bem latente, né? Essa paternidade que tu tem. Nós temos o privilégio de sermos teu amigo, sermos teus amigos, né? Num grupo de networking. E essa paternidade que tu tem é muito latente para mim, como privilégio de ser teu amigo. E eu tenho que tocar nesse assunto porque muitas pessoas que estão nos vendo hoje à noite, eles têm essa batalha de ter uma criança especial. Eu sempre, como cristão, gosto de dizer que Deus dá os especiais para os especiais, né? Então, assim, deve ser algo que te toca, deve ser algo que te balança, mas também deve ser algo fantástico, porque tu está auxiliando de uma forma como pai, como homem, como empreendedor, tudo ao mesmo tempo naquela cabecinha que precisa tanto de ti. Como é esse desafio, Bruno? Eu tenho que te perguntar porque o assunto faz veio, parte da vida. faz parte da vida, e tu pode, hoje à noite, abrir o coração de tantas pessoas que também estão nessa situação, né? Sim. Sim. Bom, é um desafio especial, tá? Então, assim, desde a época do diagnóstico, acho que a parte mais difícil que todo mundo passa, né, é o diagnóstico. É entender que aquilo ali é para sempre, né? O autismo não existe cura, é uma condição neurológica que ela vai fazer parte da vida dele pro resto da vida. Então, na verdade, é entender como que isso vai impactar e tentar ajudar ele a crescer com isso, né? Como se adaptar a um mundo, porque o mundo não foi feito para pessoas especiais, seja qual for, Sim. né, a deficiência, digamos assim, da pessoa, que não é bem uma deficiência, né, mas seja qual for a particularidade dela, o mundo não foi feito para essas pessoas, né. Então ela tem que aprender a se desenvolver, ela tem que aprender a se adaptar a viver dessa forma. O meu filhinho especial, eu particularmente tive um pouco de, não digo assim não digo preconceito assim, de negatividade, não é. Né? Minha esposa já desde os 2 aninhos, ele é diferente, ele é diferente, ele é diferente. Não é coisa da tua cabeça, não é nada. Sim. E aí, com o passar do tempo, né, a gente começou a procurar especialistas e aí veio o diagnóstico. Demorou um tempo até eu entender um pouco isso e entender o quanto ele precisava de mim, né? E hoje a gente é unicar, né? Eu tenho dificuldade de dormir fora de casa porque ele precisa conversar comigo antes de dormir, tem um ritual, né? Então ele tem algumas questões assim, o autismo, ele tem muitos rituais, né? Muitas questões assim, de programações. Então, por exemplo, se eu sair de casa, eu tenho que deixar uma mensagem gravada para ele, indicando assim, ajudando ele a dormir, né? Escolhendo um sonho bom. Ele tem um ritual, me diz um sonho bom para mim não ter pesadelo, pai. Então, todo dia eu tenho que conversar com ele e escolher com ele junto um sonho bom para que ele durma bem, né? E se algum dia eu tô fora de casa por motivo de trabalho, né, ou viagem, eu tenho que ligar para ele para dar o sonho bom ou mandar uma mensagem para que ele possa dormir, senão ele não dorme, enquanto ele não escuta a minha voz para dizer qual é o sonho bom dele. Então, assim, a gente tem uma ligação muito forte, né? Então, comigo em especial, ele tem uma ligação bem diferenciada comigo. Eles têm que ter uma rotina, né? Sim, ele é totalmente... Ele tem a hora certa para acordar, a hora certa para dormir, a hora certa para tomar banho, para se alimentar. Ele não consegue dormir não, desculpa, ele não consegue jantar se tiver um raio de sol ainda. Então, às vezes o verão, às vezes ali já é 8 horas da noite e ainda tem sol. Não, ele não janta. Tá todo mundo jantando. Ele não janta. Ele tem que esperar estar totalmente noite para poder jantar. Então tem alguns rituais ali, a gente tem que se adaptar e ajudar ele nesse processo também. É um desafio, né? Mas eu costumo dizer também, conectado com o que o Thiago disse, que eu penso que se ele tivesse nascido em outra família, talvez ele não tivesse tido as mesmas oportunidades que ele tem conosco. Então, ao mesmo tempo, é uma benção que ele esteja conosco, que a gente possa ajudar ele nesse processo. Sim, ele aprender com vocês e vocês aprender com ele. Exatamente. Nada é por acaso, nada. E isso mostra para nós, e só fazendo um adendo aqui, a inteligência artificial não vai fazer Brunos. Ela não vai fazer pais fantásticos como tu é. Ela não vai fazer seres humanos com empatia, empáticos. Né? Ela vai te auxiliar, tu que é da área da tecnologia, mas a inteligência artificial não vai mandar a mensagem pro teu filhote. Tu vai. Tu vai ser um pai fenômeno como tu já é. Tu vai continuar sendo um pai fenômeno. Tu vai continuar na tua tenridade, no passar dos anos, tu vai continuar auxiliando esse bem mais precioso que o ser humano tem, que é outro ser humano. Com certeza.
E um desafio, né, como outro comentário também, assim, um desafio importante, que é difícil, tá, para pais, né, de pessoas especiais, e foi um desafio para nós também, que é a atenção, né, porque ele acaba exigindo muita atenção e foco, né, no processo de desenvolvimento, criação, atenção, tratamentos, e aí tu acaba deixando de lado, às vezes, uma pessoa importante também. No meu caso, eu tinha... tem minha outra filha, que era mais velha, então ela acaba, às vezes, acabou sendo negligenciada, ficada de lado, porque o foco naquele período mais complexo era totalmente dele. Então, achar também essa dosagem é mais difícil, né? Foi bem difícil para nós no começo. Ela demonstrou um pouco de receio, dificuldade, mas com o passar do tempo ela foi entendendo, foi crescendo, ficando mais madura também. Mas é um desafio bem significativo também para os demais membros da família, porque aquela criança ela exige mais atenção. E aí como é que fica a posição para os outros? Sim, às vezes eles até vão se sentir meio que excluídos, né? Exato. Então tem que saber trazer eles para o meio e fazer eles entender, né? Eu tenho uma prima também que tem síndrome de Down e é muito assim, de incluir ela, e ela também tinha um irmão, então teve essa mesma diferença aí também. Eu fico bem, eu gosto muito de ressaltar isso, que quando um ser humano ele te conhece, se faz um pré-julgamento, né? E nós temos que tirar essa crosta do ser humano tão ruim, e a gente não conhece as histórias que estão por trás, os corações que estão por trás, a bondade de um pai e a dificuldade de um pai porque tem 2 filhos. Um carece quase que 100% de atenção, mas o outro também. E como dividir isso? Como ser empresário, pai, marido? Então, assim, é muito importante esse assunto para que também as pessoas elas possam olhar para o Bruno e dizer assim, rapaz, eu passo isso também. E se ele consegue, eu consigo. Se ele é forte, eu posso ser forte. Se ele é grande, eu também posso ser grande. Pessoal, é muito importante nós lembrarmos dos nossos patrocinadores. O Podcase tem o privilégio de contar com a RS Tech Solution, uma empresa que é extremamente especializada em soluções de cloud, de TI e foco em suporte técnico. Está há mais de 12 anos no mercado, trazendo diversas soluções na parte de TI. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui com o CEO da empresa, que está falando muito de tudo que essa empresa pode te trazer de conforto, segurança e qualidade. A Pulse é uma empresa que tem o principal objetivo de impulsionar o seu negócio, descobrir quem é o teu cliente e trazer ele mais perto de você. A Smart Invest tem mais de 9 maneiras de alavancar o teu dinheiro, fazer tu ganhar dinheiro com investimentos em consórcio. São empresas que querem que aqueles que têm histórias de sucesso e superação possam ser ouvidos. Letícia Tabaldi. Isso aí, são empresas que acreditam no nosso projeto, né, do Podcase. Temos aqui também como patrocinador o evento Pense Grande, que é o evento que pode transformar a sua vida, que vai estar acontecendo aqui em Porto Alegre nos dias 10 e 11 de maio. Temos a Onexa Contabilidade, que é um escritório contábil especialista em prestadores de serviços. E a Avatim Porto Alegre, que é um refúgio de boas sensações com produtos essencialmente brasileiros. Esses são nossos patrocinadores. Aqueles que acreditam em histórias de superação. Você também pode ser o nosso patrocinador. Converse, vai até as nossas redes sociais e converse com a nossa produtora Lia, que está sempre atenta aos grandes empreendedores que acreditam no empreendedorismo. Bruno, vamos lá, voltamos com força total. Eu tenho várias perguntas para te fazer e fique, cara, preparado. Bruno, algum momento do empreendedorismo, dessa mente brilhante que tu tem, tu pensou em desistir de ser empreendedor? Não. Na parte de empreender jamais, né? Já questionei algumas vezes o mercado no qual eu estava inserido, né? Mercado de TI, que é, como eu disse anteriormente, ele é desafiador. Né? Então, todo dia tem algo novo e montar equipes de TI, quando eu trabalho com um serviço, né? Não trabalho com um produto que eu posso multiplicar, eu trabalho com um serviço. Eu dependo muito de pessoas, das equipes. E formar equipes, né? Contratar
é impossível, né? Então a gente acaba focando muito em formar equipes. E esse é um maior desafio maior desafio no mercado de serviços de TI, formar a equipe. E muitas vezes já passei por algumas dificuldades e ali a gente pensa, puxa, será que eu estou no ambiente, será que eu estou no setor certo, né? Mas de empreender jamais, né? Mas também logo depois essas desconfianças, elas saem quando a gente faz uma autorreflexão e a gente entende qual é o nosso diferencial, justamente a capacidade de formar, essa capacidade de criar essa qualidade de atendimento. Então, essas dúvidas saíam rápido também. Sim. E como a gente trabalha bastante com serviço, eu com a contabilidade, pessoas é a parte mais difícil, assim, de estruturar equipes, né? Porque a gente depende das pessoas para executar o nosso trabalho. Voltando aqui, a gente já falou, e o Bruno também está inserido, e não é porque eu sou o cofundador, mas vocês estão juntos. Esse evento que nós estamos produzindo, Bruno, que tu é participante assíduo, com todas as soluções que tu está trazendo, é um evento que ele busca treinamento. E hoje nós temos a maior abertura em treinamentos e o menor número de pessoas em treinamentos, buscando aperfeiçoamento, buscando conhecimento e buscando, claro, como aplicar aqueles conhecimentos. Na nossa época, não sei da Letícia Tabaldi, né, que era um pouquinho mais jovem que nós tínhamos que ficar horas e horas dentro de uma biblioteca pesquisando livros e não podia levar para casa algumas vezes, tinha que ter um rascunho lá. E hoje, Letícia, a informação está na palma da mão. E, Bruno, como é difícil as pessoas entenderem que a informação e a qualificação é muito fácil hoje. Sim. Hoje, né, tanto que a universidade está digital, né? Então, hoje em dia é muito fácil acessar qualquer informação. Então, em poucos cliques, em poucos segundos, a gente consegue qualquer informação, tanto uma informação né, com base na história, com base um conteúdo mais complexo, uma informação, uma atualização de uma notícia, alguma coisa que é muito rápido, né? Sim. Um mundo muito conectado. Então, é muito fácil hoje tu buscar conhecimento, né? Como eu disse, quando eu comecei na área da informática, aí, mais de 20, 25 anos atrás, era tudo analógico, né? Dependia de um livro, dependia de apostila, então era muito mais difícil tu ter acesso à informação. Então era muito mais difícil tu estudar e buscar um conhecimento novo, né? Então hoje é muito fácil. E ao mesmo tempo a gente questiona, porque essa facilidade também acaba parece que cria uma barreira. As pessoas ficam tão acostumadas a ter a informação tão fácil ali, tão fácil, que ela acaba consumindo um conteúdo que não agrega, né? Que não traz conhecimento. Muito superficial. Muito superficial. Né? Então, por isso que eu sinto que é um pouco difícil hoje formar equipes, porque os jovens estão vindo hoje, estão vindo com um conteúdo muito superficial, muito fraco, né? Não tem aquele desafio. Então, tá um pouco tardio o interesse, né? Desenvolver o interesse deles por uma informação, por uma formação ou por um conhecimento mais técnico. Tá mais tardio, ele tá mais interessado naquele conteúdo mais prazeroso, né? Naquele vídeo, naquele Instagram. Então, nem sempre tá buscando conhecimento. Então, isso dificulta um pouco essa nova geração para buscar a mão de obra mais qualificada. O problema do foco hoje da nossa humanidade são as distrações. Nós temos um nível muito grande de distrações. Hoje, tu pegar na parte da manhã, eu sou um que acordo cedo, 5h30, eu me policio, não faço, né? Mas 90% da população, a primeira coisa que vai é no celular. Às vezes esquece de dar um bom dia para a esposa, um bom dia para o filho, né? Eu tenho uma cachorrinha, vou lá dar um bom dia para ela, né? Me divirto com ela, porque a gente já passa o dia inteiro com este aparelho e ele é benéfico muitas vezes, Bruno. Mas o nível de capacidade que ele tem de distração é incrível. É gigantesco. E como na tecnologia, que conselho tu daria, Bruno? Para que as pessoas deixassem de lado um pouco essa conexão tecnológica e se conectassem humanamente, olhasse nos olhos ainda, desse um bondinho, um aperto de mão. O que tu nos aconselharia, Bruno? Eu acho que
esse exemplo que tu deu, Thiago, é muito apropriado, tá? A pessoa definir um tempo de celular, né? Um tempo de tela, que nem se diz, né? Eu vim da parte de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu sou anti-tecnologia em algumas questões, né? Então, por exemplo, o uso excessivo do celular, né? Existem inúmeros estudos que mostram como isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança, do adolescente, até mesmo do adulto, né? Então, interessante ter um limite, né? A hora certa para parar de usar, pelo menos, né? Nós tínhamos em casa, por exemplo, nós temos um horário que é a hora do sem celular. Então, que é das 7 às 8 ali, né? Então, entre esse horário, ninguém mexe em celular nenhum. Então, a gente guarda o celular, deixa lá no armário. Então, nem eu, nenhum dos 2 filhos, nem a esposa, ninguém mexe no celular. É o momento que a gente conversa, né? Que tá fazendo o jantar, a gente acaba interagindo um pouco mais. Então, uma das dicas é definir um horário que não se toca em celular. Ele vai forçar um pouco as pessoas a criar esses laços, né? Que hoje estão desfeitos pela tecnologia também. Sim, porque às vezes tu tá num lugar, tem 4, 5 sentados, todo mundo tá no celular e ninguém tá conversando. Você faz um encontro de amigos, você vai ver ali, tá todo mundo no telefone. Nós estamos conversando pelo WhatsApp, parece, né? Tá todo mundo sentado, mas estão no telefone conectado. Sabe que na pandemia, e a gente fala muito de pandemia ainda, eu tive amigos que foram apresentados para suas próprias esposas. Porque na pandemia eles não estavam desconectos. Sabe? Eles não se falavam mais. Não tinham mais aquela relação interpessoal, Letícia, que é tão importante. Sem segundas intenções. Hoje parece que todas as relações, elas precisam ter segundas intenções. Às vezes tu só quer conversar, tu quer uma troca de energia, tu quer, né, até um bom conselho, né, uma opinião. Opinião não quer que a gente não quer dizer que tu tem que seguir. A opinião cada um tem a sua, mas os bons conselheiros no nosso século estão se esvairindo. Os bons conselheiros que olham no teu olho e conseguem separar a verdade do fictício, Bruno, estão se esvairindo. Né? Antigamente nós pegávamos um livro na biblioteca, tinha até nos livros bons conselheiros. Né? Tu és um bom conselheiro, Bruno? Bom, eu penso que sim, né? Na verdade, eu evito dar muito conselho sem a pessoa pedir, né? Sim. Então, eu costumo escutar mais, a pessoa vai lá, muitas vezes ela bota externa ali tudo que tá sentindo, né, suas dores, e eu vou escutando. Se ela pergunta o que tu pensa, o que tu acha, aí eu dou minha opinião, até porque geralmente minhas opiniões são um pouquinho fortes, né? Minha esposa sempre fala, Bruno, tem que controlar o que tu fala. Porque eu acabo às vezes falando demais, sem levar em consideração o que outra pessoa pode sentir em relação à minha posição, à minha opinião, né? Então eu já desenvolvi esse senso crítico, eu procuro não falar tanto, escuto, se a pessoa realmente quer minha opinião, aí eu externo. Mas... Sim, meu pai uma vez me proibiu de dar minha opinião sem as pessoas perguntarem, porque eu sou muito sincera. Se a pessoa vem me pedir, eu falo na lata. Às vezes, se não pede, eu falo também. Eu comecei a parar de falar sem a pessoa me perguntar também, porque às vezes a pessoa não tá preparada para ouvir o que tu realmente tem para dizer, né? Sim. E nas relações interpessoais, nós começamos a entender mais quando a pessoa só quer desabafar ou quando ela quer perguntar alguma coisa. Então, na maturidade, nós como homens, eu e o Bruno, a Letícia, as mulheres parece que tem mais essa sensibilidade, mais aguçada de ter a maturidade mais latente. Nós parece que em alguns momentos demoramos um pouquinho. Eu falo que eu amadureci mais rápido por ter uma criação mais rígida, dura, enérgica, e eu precisei amadurecer. O Bruno, como começou aos 15 anos dando aula, empreendendo, eu acredito também, Bruno, que tu não foi obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, mas tu foi desenvolvendo essa maturidade mais fácil, né? Sim, a minha família em geral, assim, desde a minha mãe e a minha esposa sempre fala que eu sou muito mais velho do que sou na idade, na verdade, né? Eu tenho 60 anos já, né? Tanto que aos 18 eu quis casar, partiu de mim, né? Sim. Então, isso quis empreender, quis trabalhar, né? Quis estudar. Então, sempre, até as brincadeiras, né? Às vezes as pessoas... né, tem um círculo de brincadeiras mais contraídas, eu sou mais fechado, eu sou mais retraído, né? Então, o senhor chegou, né? Então, eu sou mais retraído nesse aspecto, assim, mais maduro, me amadureci cedo, mas muito mais por uma questão de perfil, né? Não tive, infelizmente, nenhum trauma, nada que causou isso, né? Foi realmente uma questão de perfil, uma questão de posicionamento. Sim. Bruno, e qual mensagem você deixaria hoje para quem está começando a empreender?
Bom, principal é não desistir, né? Então, assim, tem que ter foco. Então, assim, além de não desistir, tem que ter muito foco. Hoje em dia, como eu já falei, tem muito acesso à informação, então buscar bons conteúdos, né? Então, buscar boas informações, boas referências, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem muito que eu costumo dizer que são os empreendedores de palco, né? Tem um monte de gente que está ali na rede social ou fazendo palestras de como montar um negócio, como ficar rico, como fazer isso, mas nunca fez nada disso. E está ganhando dinheiro ensinando os outros a fazer, Sim. né? Sim. Então, Sim. assim, busque boas referências, né? De pessoas que realmente já têm experiência, que já trabalharam, que deram certo ou que deram errado antes de dar certo. Que são pessoas que realmente vão servir como uma referência para que a pessoa encontre o seu norte, né? Eu sempre busquei esse tipo de referência, né? Sempre busquei pessoas, né? Empresários, empreendedores de sucesso. Me basear neles, espelhar neles e buscar um pouquinho, né? Do que eles tinham de melhor. Então, é o caminho. O Bruno tem excelentes dicas e eu quero te pedir mais duas. A gente vive hoje uma troca de pensamento muito grande com essa questão das crianças, né? Ah, porque a criança não pode fazer isso, não pode trabalhar, não pode se esforçar aqui e ali. E tu começou cedo. O que tu diz para os pais que acham melhor deixar a criança na frente de uma televisão, na frente de um celular, na frente de um videogame? Ok, cada um tem as suas escolhas. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem, porque tu começou muito cedo. E olha o profissional, o ser humano e o caráter que tu desenvolveu. Então, esse é um dos assuntos que, por exemplo, falam para mim, Bruno, cuidado. Mas fica à vontade, Bruno. Hoje a gente tem, né, o acesso à informação, de novo, né, o acesso ao conteúdo, e muitas vezes a gente acaba terceirizando a atenção, né? Então, ao invés de eu dar atenção pro meu filho, ao invés de dar atenção, eu acabo, não, fica ali na internet, vai lá jogar, e eu não vou te dar a atenção que tu precisa, né? Então, a gente acaba terceirizando um pouco isso. E aí, no fim, em algum momento, isso vai cobrar essa conta, né? Outra questão também que, em relação a essa questão do trabalho, por exemplo, a gente deixar a vida muito fácil, né? Hoje a vida é muito fácil, né, no geral. A gente olhar, hoje tem aplicativo de mobilidade, tem aplicativo de relacionamento, tudo é tudo na palma da mão, né? E a vida é muito fácil, né? Eu ia para a escola na quarta série sozinho, de ônibus, né? Ia a pé, às vezes necessário. Quando eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos, não tinha condições de o trabalho, né? O meu estágio era não remunerado. Então, não tinha dinheiro para pegar ônibus. Então, eu ia de bicicleta ou ia a pé, né? Então, por 5, 6 quilômetros todo dia, ia e voltava. Então, hoje a vida é muito fácil, né? E muitas vezes os pais acabam deixando a vida mais fácil ainda, né? Não Sim. deixando a criança se frustrar, não deixando a criança passar uma dificuldade, né? Não escutando o não. Então, a gente acaba, às vezes, super protegendo os nossos filhos, né? E aí, essa geração, ela acaba vindo e quando ela tem uma frustração qualquer, ela é um estouro, né? Ela não sabe lidar com as frustrações. Por isso, eu acho que se a gente for ver os estudos aí, mais do que nunca a gente tem jovens depressivos, né? Jovens que Cria fazem uma tratamento. instabilidade emocional, né? Exatamente, porque eles não sabem lidar com a frustração, né? Porque na infância a gente acaba protegendo tanto, é tudo tão fácil e os pais protegem tanto, quando chega na fase adulta, né? O jovem adulto ali, ela começa a ter frustrações no relacionamento, começa a ter frustrações numa escola mais difícil e ela não sabe lidar com aquela pressão, né? Com aquela frustração do insucesso. E aí acaba sendo uma depressão e tudo mais. Então, um pouco disso, essa sociedade moderna, né? Que protege demais a criança, acaba gerando um resultado no futuro negativo. Fantástico. Não é um podcast de empreendedorismo? Hoje eu tive uma aula de como ser pai. Né? De como... E agora é a pergunta que eu quero também. Estamos na Semana da Mulher. Isso é importante. E eu ouvi, e tive o privilégio de ouvir algumas mulheres dizendo assim, por favor, não me dê rosas. Eu acredito que isso tem que passar também, e não quero ser aqui, né, seja duro. Não, eu acho que o homem tem que entender o valor de uma mulher. Não dá só presente. Tem que entender que a mulher é igual a ele. Tem que entender que as capacidades da mulher é semelhante, são iguais, e os dois podem crescer juntos. 20 anos de casamento. Como nos dê essa pílula, essa fórmula? 20 anos de casamento, eu tenho 6, vou pro 7, sou muito privilegiado, sou muito feliz, mas 20 anos é uma vida, né, Bruno? É assim.
Não é fácil, né? Um relacionamento, seja de 5 anos ou 20, não é. Se falar que é mil maravilhas, que é só um mar de rosas, é mentira. Né? Mas, assim, o que diferencia é o quanto a tua capacidade de vencer esses desafios juntos, né? Então, tem momentos de crise. Como eu vou lidar com isso, né? Em vez de um virar de costas pro outro, peraí, o que tá acontecendo? Vamos resolver. Então, a chave é a confiança, a chave é essa cumplicidade, a comunicação. Então, 20 anos, ou 30, ou 5, o que diferencia realmente é o quanto tu quer estar ali com aquela pessoa também. Isso eu acho muito importante. E essa cumplicidade é fundamental para que isso funcione. É uma decisão de tu estar ali com a pessoa, né? Exatamente. Então, eu acredito que os dois têm que se comunicar principalmente sobre o que está acontecendo, porque eu acho que a comunicação dentro de um relacionamento é o que faz você permanecer com aquela pessoa. E entender também como que a pessoa funciona, porque nós mulheres somos muito diferentes de vocês homens na questão de sentimento e tudo. Então, vem a parte masculina entender isso também para que seja harmônico o relacionamento, né? Senão É uma não dá decisão. certo. Eu particularmente, pode ser um pouco forte que eu vou dizer, eu não acredito muito em sentimentos. Eu acredito em decisões. Tu decide, né, estar do lado de alguém. Tu decide ser o suporte, tu decide caminhar, tu decide acompanhar, chorar, limpar as lágrimas e, né, a recíproca deve ser a mesma. Então, assim, e claro, tu vai te relacionar com quem te passa também todas essas peculiaridades para ti e a vida se torna, eu acredito, muito fantástica. E tu pode conectar isso facilmente com empreender também, né? Com a Sim. empresa, porque é uma parceria, né? É uma sociedade, um casamento. Então, assim, é fundamental que as pessoas estejam conectadas para tocar um negócio também. Então, quantas noites eu perdi trabalhando, né? Muitas noites eu não fui para casa. Viajei a negócio, viajei a trabalho. Então, se essa comunicação, se essa cumplicidade não funciona, né? Então, é um problema para o relacionamento ou um problema para a empresa. Em algum momento isso vai arrebentar, né? Então, é fundamental essa cumplicidade até para que os negócios funcionem bem também. Ótimo. Porque senão alguma coisa não vai sustentar, né? Ou a Sim. empresa ou o casamento. Então, tem que estar bem conectado. Alguém acaba ficando sobrecarregado numa Exatamente. das funções. E no meu caso, por exemplo, a esposa é fundamental no processo, né? Tanto na questão dos filhos, quanto na questão da empresa, quanto no apoio, né? Então, vai lá que vai dar certo, não desiste, é assim mesmo. Então, é fundamental essa parceria, né? E assim como tem as mulheres que empreendem, também elas precisam dessa pessoa que está ali, né? Do marido e tudo mais, para que dê esse apoio para elas também. E principalmente motivar, porque no caso da mulher, ela tem o desafio ainda da dúvida. Né? Será que ela é capaz ou não? Sim. Então também tem esse desafio extra e certamente o companheiro foi fundamental nesse processo de apoio. É para ser um suporte, na verdade. Exatamente. Como tu disse, é uma parceria, uma amizade. E hoje nesse podcast nós falamos de tantas coisas, né, Letícia? Nós aprendemos a empreender, a iniciar, né, a ser prescrutador e entender, né, de tudo que se envolve do empreendedorismo até 20 anos de casamento. Viu só? É fantástico. A ser um pai atento, a deixar o celular de lado e dar atenção às pessoas que precisam e merecem atenção, como nós também merecemos, né? Então esse podcast hoje foi um sucesso. Muitas Uma histórias. aula. Assim. Tu ainda dá aula, aí. Bruno? Não, hoje o treino é equipe, né? Letícia, ele podia ser professor, né? Poderia, com todos esses anos de experiência aí. Que coisa fantástica. Mas é um privilégio ter o Bruno conosco nesse podcast tão importante e vozes assim que a gente precisa ouvir. Que inspiram outras pessoas, né? Seja Outras com a sua pessoas. história pessoal ou sua história no empreendedorismo. Que a gente sabe que empreender também não é um mar de rosas. Exatamente, é um desafio diário. Mas eu não quis cortar o barato. Tem rosas amanhã? Não. Olha aí, rapaz. Acertei. Não. Isso aí Não que aqueles que nos assistem não possam chegar em casa e deve com várias rosas maravilhosas ou flores, mas eu sempre digo que o jardim ele precisa ser cuidado todos os dias, porque senão nunca as borboletas vão pousar lá. Mas tem que ser cuidado todos os dias. Eu digo para minha esposa todos os dias, ela acorda e digo, meu amor, como tu tá linda, como tu tá fantástica, como tu tá bela. E às vezes ela pergunta, tu tá me mentindo?
Eu não consigo responder. Mas não tem rosas porque a esposa não gosta de flores. Não De gosta de ganhar flores, não. Ganhar flores. Ela prefere sair pra jantar, fazer um Coisa programa boa. 2 do que ganhar uma flores. É verdade, mas que coisa fantástica. Estamos finalizando o nosso podcast. Estamos com este assunto hoje latente, fantástico, com Bruno Ribas, CEO da RS Tech Solutions. Texel Solution. É o nome americano ou... Soluções de tecnologia. Soluções de tecnologias, Letícia Tabaldi. E indicamos todos os nossos ouvintes, indicamos os nossos parceiros, os nossos colaboradores que participam conosco desse podcast a confiar nessa empresa tão significativa e nesse CEO que está aqui conosco hoje. Bruno, nós vamos te pedir uma gentileza, que tu deixe uma frase de impacto. O sucesso, cada um tem o seu. Eu não vou dizer de sucesso, porque o meu sucesso pode ser que não seja o teu e pode ser que da Letícia Tabaldi seja totalmente diferente. Mas algo que te fez sempre caminhar e nunca parar. Tem uma frase que me tocou muito e que até eu posso conectar isso com outras formas de ajudar as pessoas a empreender, que é participar de eventos, né? Eventos, muitas vezes tu participa de um evento e uma frase ou um insight ali pode mudar muito na tua vida, né? E eu participei de um evento onde um palestrante, que é uma pessoa de referência para mim, ele disse que quem faz o que gosta é criança, a gente faz o que é preciso. Adultos fazem o que é preciso ser feito, né? Fantástico, fantástico. Letícia Tabaldi. Hoje eu vou deixar uma frase que veio para mim essa semana, que vai estar no Pense Grande, lá também minha frase de impacto, que é a gente ter coragem de olhar para nós mesmos, curar nossas feridas, porque todas as respostas que a gente precisa está dentro do nosso coração. Maravilhosa. E a minha frase é pensando muito no Bruno e pensando no que a gente tem que fazer diariamente. O homem de decisão não pode ser detido. O homem indeciso não pode começar nada. O homem de decisão não pode ser detido. E o indeciso não pode começar nada. E tu é um homem de decisão, Bruno. Muito obrigado por essa participação maravilhosa. E encerramos hoje o nosso podcast com essa história maravilhosa. Bruno Ribas, uma história de superação, um início, né, que parece primário, mas não, um início fantástico como professor, hoje pai, marido, empreendedor, e eu e Letícia Tabaldi nos despedimos desse episódio fantástico. Por favor, Letícia. Bruno, obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história, e a gente espera vocês no próximo episódio.